Vamos ver esse vídeo aqui, parece interessante. Você nunca esteve aqui do Vortex. Foi aquele canal de nostalgia. Essa memória não é sua. Como isso seria real? Essas imagens te passam algum tipo de nostalgia? Não, Você consegue sentir que em algum momento da sua vida você já esteve aqui? não. E se eu te dissesse que tudo isso é uma falsa lembrança? Cara, a gente tá no Brasil. Quem é que lembra que A viveu nisso? nostalgia é um dos sentimentos mais universais da experiência humana. Em sua forma mais simples, ela é a saudade de Tipo, um essa aqui ainda me lembra alguma coisa por causa do Teletubbies. Mas nem tanto. Tem outras que me lembram mais. momento, de uma pessoa, de um lugar ou de uma fase da vida que já passou. Mas na prática, ela vai muito além disso. Pois não só sentimos falta apenas dos acontecimentos, sentimos falta da maneira como eles nos faziam sentir naquela época. Cara, gente, quem é que lembra de alguma coisa boa com uma imagem dessa? Curiosamente, quando lembramos do passado, nossa memória não funciona como Ah, essa aí já começa a melhorar. uma gravação fiel. Ela tenta reconstruir aquelas experiências, mas Nos no meio desse sonhos, nem processo, nos sonhos. detalhes desaparecem, enquanto emoções importantes permanecem, fazendo com que você se lembre mais Que da isso, gente? sensação do que do momento como Porra, isso aí parece, sabe o quê? Parece aquela cena do Naruto onde mostra o Itachi mostrando o Tsukuyomi pro Sasuke dele matando o clã inteiro. um todo. É por isso que uma música antiga, o cheiro de um ambiente ou a luz amarela de uma lâmpada Não, podem porra, o céu transportar alguém vermelho. instantaneamente para uma época específica. O cérebro E é associa muito essas difícil isso sensações acontecer. a momentos marcantes, e quando elas reaparecem, a emoção vem junto. Além disso, a nostalgia possui ainda um papel. Reaparecem, Cara, não existe um lugar no Brasil inteiro que seja assim. a emoção vem junto. Além disso, a nostalgia possui ainda um papel importante para nossa identidade. As lembranças ajudam a organizar nossa história pessoal, dando continuidade à sensação de que somos a mesma pessoa ao longo de anos. Em momentos de incerteza, recordar períodos felizes pode Liminal trazer Space. conforto, fortalecer vínculos e até aumentar a sensação de pertencimento. Mas, e quando essa nostalgia é acionada por algo que você nunca viveu? Eu sou o VX e sejam bem-vindos a mais um vídeo. VX, amigo da Nazoka? Você já sentiu saudade de um lugar onde nunca esteve? Já olhou para um dos meus Não. vídeos sobre estéticas, fotos aleatórias e antigas na internet e sentiu uma vontade de voltar para aquele momento? De ter vivido aquilo? Mesmo Já um. Mas é um negócio que era mais brasileiro. Inclusive, foi o último vídeo que a gente viu dele. Que foi o... Pô, eu vou achar aqui. Enquanto o vídeo. sabendo que você nem tinha nascido quando aquela foto foi tirada? Isso se chama anemóia. A palavra vem do grego anemos, vento, e nostos, retorno. Em resumo, a nemóia é uma nostalgia sem origem alguma, uma saudade de algo que não pertence à sua própria lembrança, fazendo com que você sinta falta de algo que nunca aconteceu com você, e ainda assim aquilo parece ser mais real do que uma festa de aniversário sua que possui fotos e que nem tá tão longe assim. O mais Ah, comum, isso aqui, ó. A madrugada nos anos 2000. Que eu até vi, acho que eu vi em live. Tipo, tem coisa aqui que me dá nostalgia. acompanhado dessa, ou alguns anos depois passava um tempo Esses triste negócios e do... melancólica. Quem viveu aquela época provavelmente consegue ouvir na cabeça a abertura do O Supercine bagulho do antes Super mesmo de ela Cine. começar. É, essa aí, ó. Essa aí era sinal que já tava tarde. Isso dá... Mano, isso dá muita nostalgia. Pô, isso é Quando bom. falamos desse sentimento, Inclusive, eu vi um vídeo inteiro do... Esqueci o nome do cara, velho. Ele explicando por que que essa...
a música dessa vinheta ela é feita propositalmente para dar um ar de melancolia. É nos questionar por que sentimos saudade de tempos que nunca vivemos. Pensa comigo, você assiste um filme dos anos 80, com aquelas cores, aquela história, Ou e Tony sente Tony alguma saudade de coisa. andar naquelas ruas, de ouvir aquelas músicas daquele tempo e de fazer parte daquele mundo que está sendo mostrado para você ali na tela. Talvez um conteúdo sobre espaços liminares, dreamcore ou nostalgia em geral também te gere essa vontade. Isso acontece pois a memória é montada por fragmentos de fotos, sons, filmes, vídeos, texturas, cores e até mesmo histórias que os outros contaram. E aqui é o que mais me fascina nisso tudo: o fato de que essa sensação é universal. Não importa se você nasceu em 1995 ou em 2005. Existe uma parte de você que sente falta de uma época que você não viveu de verdade. E todos nós estamos à mercê deste sentimento. Não Mas, sei se eu como o tenho cérebro alguma. pode criar memórias que nunca existiram? Tenha em mente que a memória mais funciona como um gravador. E esses aspectos gravados, quando nos forçamos a nos lembrar de algo, vêm mais como uma reconstrução. Mas tem isso? Todas as vezes que você se lembra de algo, o seu cérebro não está reproduzindo um arquivo salvo, como se fosse um vídeo que você deixou na sua galeria. Na verdade, ele Hum. está reconstruindo aquele momento, juntando pedaços, preenchendo lacunas e usando imaginação para dar sentido ao que restou. E isso significa uma coisa muito perturbadora. Toda vez que você se lembra, você reescreve um pouco aquela lembrança. Os neurocientistas chamam isso de reconsolidação de memória. Cada vez que uma lembrança é acessada, ela fica maleável por um curto período, e o cérebro pode alterá-la, misturando emoções do presente, informações novas e até fragmentos de outras memórias. É por isso que duas pessoas que viveram o mesmo momento podem se lembrar Tem no dele de filme A formas Origem. completamente diferentes. E se a memória real já é tão maleável assim, imagina o que acontece quando ela nem existiu de O verdade. que? Esse negócio da Existe um memória fenômeno estudado pela falsa? psicologia chamado como memória implantada ou falsa memória. Em experimentos clássicos, Ah, reconstrução de pesquisadores memória. conseguiram fazer pessoas lembrarem com detalhes vívidos de eventos que nunca aconteceram, só de sugerir a possibilidade e mostrar imagens relacionadas. Ah, isso aí é o caso. O maior caso disso é o de que. Quando que o pessoal jura que o Goku tava se transformando em Super Saiyajin quando deu o plantão da Globo das Torres Gêmeas, né? O cérebro, generoso como é, preenche os vazios com imaginação e apresenta o resultado como se fosse uma memória genuína. Isso acontece porque, para o seu cérebro imaginar e lembrar, usam praticamente as mesmas redes neurais. As áreas ativadas É quando efeito você Mandela, recorda o isso mesmo. momento da infância são muito parecidas com as áreas ativadas quando você imagina uma cena vívida. Um lugar que nunca visitou, uma década que nunca viveu. O hipocampo, responsável por costurar memórias, não Hipocampo. distingue com clareza absoluta o que foi vivido do que foi imaginado com intensidade suficiente. E aqui a gente começa a ter uma base para entender como a memória age e como o cérebro é capaz de criar memórias que nunca existiram. A gente pode achar que isso é uma falha do nosso cérebro, e de fato pode ser considerado assim. Mas pense o quão complexo é realizar milhões de atividades Um que meu avô disse que muita gente também é o Pedro Bial cobriu a queda do Muro de Berlim. Caraca, esse eu nunca tinha ouvido falar. Mas seu avô disse que é uma falsa memória ou teu avô ele também lembra disso? e, como se não bastasse, você absorve ano após ano milhares de fragmentos de uma época. Seu cérebro começa a construir um arquivo emocional daquele período, mesmo sem ter vivido nele. E essas fotos e esses arquivos nunca estiveram tão disponíveis como é hoje com a internet. E quando esse arquivo é ativado, ele dispara sensações reais de nostalgia, conforto e saudade, fazendo com que essa massa que carregamos no crânio Ele que lembra? Caraca. Aí, tá associe vendo? aquilo a algo familiar, e familiaridade, para o cérebro, é sinônimo de segurança. Atrelado também à memória, temos a criação de identidade, que também é feita por nosso cérebro. Nós construímos quem somos, em grande parte, através das histórias que contávamos para nós.
Inclusive, histórias sobre épocas que moldaram nossos pais, nossos avós, nossos tios, pessoas mais velhas em geral. Pense nisso. Os anos 80 que moldaram seus pais moldaram diretamente a educação que você recebeu, os valores, os medos, as músicas que tocavam na sua casa quando você era criança. É, isso é Você não verdade. viveu aquela década, mas ela vive em algum lugar aí do seu cérebro. E eu acho Nossa, pior que. Mano, é que. É que música é meio difícil, mano. Porque música tem umas músicas que são muito atemporais, assim. Porque, por exemplo, eu não me lembro de nenhuma música que eu ouvia meus pais ouvindo na época e que hoje em dia ninguém ouve. Porque é só os. É só tipo música da Rihanna, Maroon 5, uns negócios que são quase que atemporais, assim. que assim a gente consegue responder o motivo pelo qual o nosso cérebro cria todo esse cenário. Eu não sinto. Não sei se eu sinto tanta nostalgia com essas músicas. Ainda que você não tenha vivido, vários aspectos estão guardados dentro de você. E para mim isso se torna ainda mais incrível quando misturamos estéticas da internet. Então fica aí que a gente vai entrar nesse ponto. Antes disso, eu peço que você deixe seu like, aí para esse vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que juntos possamos bater a meta de 50 mil É uma música inscritos que me até o lembra final alguns do ano. momentos Para antigos. aqueles que já estão aqui inscritos, um grande abraço e bora continuar É, então, explorando é o tipo isso. sentimento de anemóia. Só que as músicas que eu lembro, assim, não é nada específico, né? É só, por exemplo, eram coisas que realmente aconteciam. Não era uma falsa memória. Porque era coisa básica, por exemplo. Tem muita música que eu reconheço hoje em dia, de 2006, 2008. Porque aí eu andava muito de carro com meus pais e ficava tocando na rádio. Aí eu lembro. Mas não é um troço. Não é uma falsa memória. A mais nostálgica pra mim é a música tema do The Sims. Caraca, essa aí é muito específica. Eu A não lembro internet algum nos últimos sentimento ao mínimo. Pô, não lembro. Não me dá nenhum sentimento específico. anos, criou-se em foco absoluto nisso um vocabulário visual inteiro para descrever a anemóia. Vaporwave, Dreamcore, Wavecore, Backrooms e os espaços liminares são todos gêneros estéticos que, de forma direta ou indireta, criam a sensação de estar em um lugar que parece familiar, mas que você nunca visitou de verdade. O Vaporwave mistura a estética dos anos 80 e 90. Bustos gregos, paletas de cor rosa e azul, Ah, isso não me lembra propagandas nada. antigas, pessoas com ternos coloridos e diversos outros aspectos marcantes. É só tipo Tudo isso aconchegante, mas criando não uma me lembra nada. sensação de nostalgia por um capitalismo Retrofuturismo. consumista otimista que, de certa forma, nunca existiu do jeito que a estética sugeria. É uma nostalgia pela promessa lá dos anos 80 e 90 de um futuro brilhante, tecnológico, cheio de neon e possibilidades, que nunca se cumpriu exatamente daquele jeito. Outro exemplo Retrofuturismo clássico é tipo o. É meio que o que o pessoal imaginou que seria no futuro. E no caso agora é o presente. É tipo isso, né? mais voltado para os anos 2000 é o Fruit Gear Aero. O Ah, isso aí era papel de parede de todos os computadores da época. futuro que nos prometeram. Quem nunca sentiu a nemóia ao ver isso? Agora, já o Dreamcore e o Não, o Edgecore Frutiger era brincam com o real. que eu denominei de memórias de sonho, que são aquelas imagens desfocadas em ângulos estranhos e cenários que parecem ter saído da nossa infância. A gente não sabe exatamente Era de Windows qual Vista parte isso. dela saiu, mas a sensação que traz é que é de lá que elas vieram. Tanto que quem nunca sentiu a sensação de Mas o Windows Vista não tinha isso aqui não. Isso era do Windows Vista? Pô, pior que eu acho mó bonito. Eu acho legal. É que eu nunca cheguei a usar o Windows Vista nem coisa, eu acho. Não, não, o Vista eu acho que eu cheguei a usar sim. Mas sei lá, eu. Vou dizer nem que eu cheguei a usar, mano. Eu era tão pequenininho que eu nem usava o PC. É desses negócios assim, né? Ah, era bonitinho. Essa estética era, o Fruit era toda loja de celular tinha. E eu não lembro, mano.
Isso aqui eu realmente não lembro. Eu demorei pra ter visto Ter vídeo que uma passado em um pessoa tinha placa de playground vídeo. vazio ao entardecer, um corredor de escola, um Isso aí quarto que eliminou você nem Space. sequer passou perto. Essas imagens ativam algo muito Nossa, específico esses no detalhes cérebro, eu não a lembro. sensação de déjà Porque vu eu era muito combinada com pequenininho, velho. estranhamento. Eu não Tanto que sabia várias nem o que que dessas era uma imagens placa são de da vídeo. gringa, você nem sequer passou perto disso. Isso E é ainda verdade. assim, consegue sentir como se aquilo fizesse parte da sua história. Isso aí é real mesmo. Nós temos também os liminal spaces, ou espaços liminares. Talvez esse seja o fenômeno mais interessante de todos, porque enquanto vemos essas imagens vazias, é inevitável, pelo menos para mim, sentir a sensação de que eu já andei aqui, que eu já tive uma experiência semelhante a essa. O que Pô, pode isso aqui é completamente Estados Unidos. ser verdade, A gente mas assistia não com a muitos filmes intensidade fantásticos foda que eu quando sinto ao criança. ver essas imagens. É verdade, né? Tudo que a gente assistiu quando era pequeno praticamente era estadunidense. Pois você pode entrar em um supermercado pouco tempo depois dele abrir e não ter ninguém. Você pode ir a um shopping ainda também quando abriu ou perto do horário de fechar. Mas nenhuma dessas experiências chega com a intensidade que eu sinto ao ver essas imagens. E por mais que não seja real, vocês concordam que a memória e estéticas da internet criam um ambiente perfeito para a imaginação? A sensação de se ver dentro desses ambientes é indescritível, tornando compreensível o sentimento ao ver essas imagens. É, Ainda faz que sentido seja esse bom por negócio. um lado sentir isso, existe a parte ruim que também explica o motivo pelo Nesse qual tantas quickzinho. pessoas compartilham do mesmo Isso aqui é muito Brasil. Isso aqui é muito Brasil aesthetic. sentimento. Brasil Nós core. vivemos na época Ou mais acelerada Backyardigans. da história. Nunca tantas informações disputaram a nossa atenção ao mesmo tempo. Em poucos minutos, atravessamos dezenas de vídeos. Outra coisa que a gente também às vezes tem coisa quando mostra aquelas cenas de corredor de escola americano vazio. Dá nostalgia por quê? Porque a gente assistia Nickelodeon, Cartoon. E o que tinha lá era só esse tipo de escola. Centenas de imagens e milhares de pensamentos diferentes. O mundo parece estar sempre correndo, sempre mudando e sempre exigindo que acompanhemos um ritmo muito acelerado. As conversas hoje são Na rápidas, minha escola, inclusive, até tipo, os corredores não era igual, porque era bem menor. Mas tinha muito. Meu corredor era cheio de armário. Então ainda tinha. Mas sei lá, não é por causa disso. os conteúdos são descartáveis e até os momentos que deveriam permanecer na memória acabam sendo interrompidos por uma simples notificação, fazendo com que antes mesmo de processarmos uma experiência, outra já tome seu lugar. Acredito que é por isso que olhamos para o passado que vivemos e Eu até tive. mesmo para o passado que Pô, na nunca minha vivemos tinha. com uma sensação tão Mas diferente. no, óbvio, né? Que não funcionava, porque eu tinha TDAH. Então eu tinha que. Quando eu tinha dever de casa pra fazer, eu esquecia o meu material no armário. E outra, eu tinha que trancar o teu armário, né? Toda semana eu esqueci a senha do cadeado. Eu esqueci a senha. E não podia ser de chave, porque eu perdi a chave. E, e aí sempre eu esquecia. Cara, pelo menos umas 2, 3 vezes no mês tinha que chamar o zelador para pegar um alicate e arrebentar o cadeado pra eu poder pegar minhas coisas. Aí a gente chamava de escaninho. Aí eu não usava, mano. Não fazendo ser difícil ansiar por um tempo em que o silêncio ocupava o espaço, Podia deixar sem a em que quantia da esperar fazia recepção. parte daquela experiência, Eu não em que uma pensei nisso na ligação época. precisava ser planejada, um filme tinha um horário para começar e uma lembrança precisava amadurecer antes de se transformar em saudade. Quem viveu tempos assim sabe exatamente do que eu tô falando. E é claro que esse passado não era perfeito. Isso aí é Brasil Core. Existiam problemas, dificuldades e limitações que muitas vezes esquecemos quando olhamos para trás com nostalgia. A Nemoia não é uma prova de que Como essa décadas aí, então? anteriores eram objetivamente melhores. Na verdade, ela nos mostra que estamos sentindo falta de um ritmo de vida que acreditamos ter sido perdido. A saudade não é necessariamente Essa aí dos não. anos 80, 90 ou 2000. É da impressão de que havia tempo para viver cada momento
antes que ele fosse substituído pelo próximo. Faz sentido. Curiosamente, quanto mais acelerado o presente se torna, mais espaço a Eu não aguento imaginação mais o encontra para minimalismo. idealizar o passado. É como se a É mente chatinho mesmo. buscasse espontaneamente um ponto de equilíbrio, Principalmente nas pois logos, se né? tudo ao nosso redor exige Por velocidade, exemplo, a logo do Windows mesmo. Gente, isso aqui, olha isso aqui, cara. Pô, antes tinha né, umas curvinhas e tudo. Ou pelo menos, acho que o Windows 10 que tinha aquela janelinha virada 3D assim. Mas, porra, hoje em dia são quatro quadrados e de frente mesmo e é isso aí. eficiência e atualização constante, Comparação então do qualquer imagem McDonald's. que represente Nossa, já. E antigamente era tudo colorido, né? E hoje em dia é tudo preto. Nossa, isso é calma, triste. permanência ou contemplação passa a exercer um fascínio magnético. Por isso, tantas pessoas encontram conforto em fitas VHS com suas imperfeições, em câmeras analógicas, em interfaces antigas de computadores, em músicas gravadas décadas atrás ou em conteúdos mais simples. Isso fortalece o fato de que a memória Mas pode posso falar, ó, hot take. Os McDonald's, eles talvez sejam assim hoje em dia. Porque eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que pede delivery talvez seja até maior do que a quantidade de pessoas que chega lá pra sentar e comer. Eu tenho, mano, eu não, eu tô no achismo aqui. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que é muito maior a quantidade de delivery. Tinha até playground. Não, tinha. Inclusive, cadê? Aqui, ó. E era tudo, era realmente tudo mais colorido, mano. Olha isso aqui. Olha o McDonald's de 2005. Beleza, que isso aqui é na Virgínia, né? Mas só que o McDonald's ele é padronizado, então no Brasil era igual. Aí, ó, era assim. Pô, Califórnia, cara. Não tem um no Brasil, não. Cara, era assim, mano, no Brasil. Era assim. Aqui no Rio também era assim. Que tinha esse brinquedo e tal. Mano, até aqui. O restaurante daqui do meu bairro. Ele era desse jeito, tinha esse brinquedo e tal. Agora não. É, tinha um ar mais família. Hoje, eu suponho que seja por causa disso. Seja por causa do iFood, mano. Do delivery no geral, né? Antes mesmo do delivery já tinha estragado o design. Ah, mas não sei. É que eu não sei quando isso acabou. Hoje é um compra e cai fora. É, funcionar como uma espécie de crítica ao nosso próprio tempo. Ela nos lembra foi o tal do minimalismo, né? Nem atendente tem mais. Ah, aqui tem. o ser humano não foi feito apenas para consumir experiências, mas para habitá-las, reforçando que não basta passar por um momento, é preciso permanecer nele o suficiente para que ele te deixe marcas. Então, quando sentimos isso, estamos tentando escapar do presente. Estamos procurando uma maneira de recuperar uma sensação que parece cada vez mais difícil de encontrar. A de que a vida pode acontecer sem estar constantemente correndo para o próximo instante. Eu quero te fazer a mesma pergunta que eu te fiz no começo, Ah, mas agora com outros olhos, me responda nos comentários. Você já sentiu saudade de um lugar onde nunca esteve? Se sim, não. você sabe que isso não é Ah, não, estranho. já. Não é bobagem, Já não é quando só eu vejo a foto. uma fase. É a prova mais Eu sou bonita um de que cria você é um ser da humano rádio. Ouço completo, rádio até hoje. capaz de Caraca. sentir, imaginar, se conectar e construir significado a partir de fragmentos, fotografias, sons e histórias que nem sequer são literalmente suas. Conseguimos concluir Ah, então com que a certeza. memória nos cativa tanto porque somos feitos de tempo, não só do tempo que vivemos, mas do tempo que nos precedeu e que de alguma forma molda quem somos. Porque se pararmos para pensar, cada geração carrega dentro de si falsas memórias da geração anterior. Então, não se sinta reduzido ao fato de que você não viveu aquilo de verdade, pois essas falsas memórias podem ser mais verdadeiras para você
do que for em qualquer momento para alguém que de fato viveu aquilo. Eu Ó, agradeço que chegou até aqui. Eu sou o frase VX profunda. e até a próxima. Pô, muito bom o vídeo VX. Eu lembro. Aqui, ó. McDonald's, eu já lembro logo desse vídeo aqui. Mano, lendário esse vídeo. De 2011. Aqui. O bom de você ir no McDonald's presencialmente era que você podia ver um negócio desse aqui, ó. Eram as telas de promoção nas praças. Caraca, é muito específico. Eu nem lembro disso. O problema não é meu, não, tio. Olha que clima família, mano. Olha a resenha, olha a resenha. Pô, tá maluco? Isso aqui é muito família, não dá. Que bafo, E Chaves ali, né? Cara, tá vendo? Isso aqui que era a aura do McDonald's presencial. Hoje em dia não tem mais isso, pô. Hoje em dia acabou isso, pô. Os McDonald's daqui eram menos emocionantes. Mas isso aqui não é no Brasil. É no Brasil, sim. Pô, os brinquedos eram assim mesmo. Caraca, então é porque aqui no Rio de Janeiro não tinha mesmo. Curitiba. Primeiro McDonald's drive-thru do sul do Brasil. É, eu não me lembro desse McDonald's, não. Talvez eu até tenha ido em algum sim, mas aqui no Rio era meio, não é muito comum, não. McDonald's Rio de Janeiro. Vamos ver. Aí, ó. É, eu não lembro desse McDonald's, não. Zona Norte? Nossa, eu nunca fui na Zona Norte, cara. É. Hum, pô, nem mostra onde é. Rua Francisco. Vamos ver onde é isso. Ah, pô, é muito longe. Aí, ainda existe, ó. 2025, caraca aí, ó. Você não foi porque tinha medo. Ah, eu também tinha, né? Eu sempre tive medo de palhaço. Vai lá. Mano, então é que isso aqui é assim. Não é que é longe. É muito longe de onde eu moro. Deixa eu botar o bonequinho aqui. Deixa eu fechar o coisa aqui. O React. Mas é muito longe, mano.